Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. É aqui que nós temos verdadeiramente uma profunda revelação do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós estamos vivendo num tempo onde os sinais, as revelações têm despertado no povo de Deus uma fé mais próxima, uma fé mais comprometedora. A palavra do Senhor fala em Pedro, no capítulo 4, verso 18, que nós nos salvaremos com muita luta. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo em que há uma espessa nuvem de desânimo, de desamor, de esfriamento. E por isso que nós estamos aqui. Deus quer falar conosco, amém? Você crê que Deus quer falar com você? Diga assim: eu creio, pastor. Então vamos ver o que as Escrituras Sagradas nos revelam. Primeiro, em Mateus capítulo 11, o verso de número 28 ao 30, nós vamos entender isso aqui. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler agora Lucas capítulo 8, o verso de número 26. Vamos ter aqui um episódio que ocorre. E essa narrativa, ela nos revela dois poderes, duas forças, dois deuses, dois caminhos que nós temos diante de nós. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito. Não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele e, embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelo demônio para o deserto, impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele o que, irmãos? Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Os demônios entraram nos porcos. Preste atenção nisso. Domingo passado eu falei sobre isso. Muitas pessoas acharam: olha, isso é coisa terrível. Que eu falei que os demônios entraram num guarda-vestido. Eles entraram nos porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Em outra tradução diz assim: admirados. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. A igreja pode dizer amém? Você pode se assentar? Glória a Deus. A chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. Cito: a revelação maior de Deus, todo o mistério de Deus está em Jesus. Nele
por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Amém? Todas as revelações do Antigo Testamento, com todas as obrigações cerimoniais de santificação, de sacrifícios, tudo aquilo era sombra de algo que iria acontecer, profetizado pela boca dos profetas e revelado no tempo da graça, como Paulo diz que há um momento em que a graça se revelou a nós, por meio de Jesus Cristo. E o mundo está agora sob o seu governo, o mundo espiritual para salvar, o mundo espiritual para quebrar toda horda de demônios, de ações malignas no mundo físico e no mundo espiritual. Porque essa revelação, ela tem uma profundidade, queridos, para nos trazer qual é o propósito da missão de Jesus na terra. O propósito dele é salvar, e a salvação está nele, por ele. Mas também temos que observar que existe um poder paralelo, um poder contrário, um poder despótico, tirano, tentando impedir de que as almas que são alcançadas pelo Evangelho sejam salvas até o dia do Senhor. Porque a salvação não é meramente uma manifestação de levantar as mãos ou um compromisso só de ter a carteira de membro da igreja ou estar rolado no livro do rol de membros. A salvação é muito mais. É a interiorização dessa graça, nos fazendo entender o propósito de Deus, a fim de que avancemos para um propósito de lutar e guerrear contra todas as forças espirituais da maldade que impedem as almas, que atormentam as almas, que enfermam as almas, agora para não seguir o caminho da salvação. Quando você observa esse texto de Mateus 11, 28, 29 e 30, Jesus não está simplesmente falando, ele está expondo a uma autoridade oculta, invisível e a uma manifestação física e terrena. Quando Jesus ele se revela, ele não estava se revelando ali para as pessoas somente, mas ele estava se revelando para o mundo espiritual. Porque é chegado o reino de Deus, amém? É chegado o poder de Deus, é chegado a autoridade de Deus, é chegado agora um novo governo, um novo poder, um novo reino, glória a Deus! Ele falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós encontramos descanso para as nossas almas. Quando Jesus revelou essa declaração, Jesus estava no templo. E lá no templo se mantinha toda a liturgia do culto do Velho Testamento. Lá no templo tinha todos os aspectos que referendava a importância da religiosidade. Lá no templo, demonstrava a capital do poder de Deus. Mas tudo aquilo era sombra. Tudo aquilo era algo que simbolizava o que de verdade havia de vir, o que de verdade se revelaria como a ponte, a pontífice de Deus para os homens, Jesus Cristo. Quando Jesus se revela, irmãos, ele está se expondo a um nível de batalha espiritual para que almas sejam libertas, para que mentes sejam libertas, para que pessoas deixem de ser escravas do medo, dos demônios, de todas as hordas malignas. Quando ele diz, olha, vinde a mim, ele se coloca no centro de toda evocação do poder redentor, de toda graça bendita, de toda fonte de vida que quebra toda maldição. Vinde a mim.
Jesus estava no templo. Ele se revelou: eu sou maior do que o templo. Ele estava dizendo que era maior do que toda a representação da imagem daquele templo que revelava o templo de Salomão, que foi reconstruído por Herodes. Ele estava dizendo: eu sou maior do que toda a história que revela o meu poder no Antigo Testamento. Isso tudo aqui é uma forma simbólica. Eu sou maior do que o templo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Lá no templo tinha o quê? Lá tinha a Arca da Aliança. Jesus estava falando: eu sou maior do que a Arca da Aliança. Glória a Deus, irmãos. Lá tinha, sim, a mesa do incensário. Jesus está falando: eu sou maior do que a mesa do incensário. Eu sou maior do que o candeeiro. Eu sou maior do que a bacia para lavar as mãos. Eu sou maior do que o altar do sacrifício. Vinde a mim. A maior revelação não é a construção física, material, mas é a obra redentora por meio de Jesus Cristo. Ninguém poderá se libertar de Satanás, ninguém poderá vencer o pecado, ninguém poderá ter a graça, ser usado por Deus, se simplesmente ficar na religiosidade. Quem salva, quem liberta, quem cura, quem batiza com fogo, com graça, é Jesus Cristo, Senhor, Salvador, maior do que tudo. Você pode aplaudir ao Senhor, Ele é maior. Vinde a mim, vinde a mim. E Jesus falou ainda mais à frente: se alguma coisa acontecer comigo, se esse meu corpo for lançado na terra, eu o restituirei em 3 dias. Uma das coisas que deve ter formado um grande coral dos demônios, achando que agora haviam derrotado Salvador, foi quando ele justamente morreu. Os discípulos voltam a tomar as redes, voltam para suas casas. Deva ter passado na mente deles: será que nós seguimos um charlatão, mentiroso? Jesus havia dito que ele restituiria o seu corpo em 3 dias. Mateus capítulo 12, verso 40. O povo pede um sinal a respeito. Mateus capítulo 12, verso 40. Já está aí. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração. Jesus falou, ele estaria ausente 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites no centro da terra. Para onde Jesus foi, Daniel? O que ele estava fazendo durante esses 3 dias e 3 noites no centro da terra? A própria palavra fala em Colossenses capítulo 2, o verso é o de número 15, aonde Jesus estava. A Bíblia diz aonde ele estava, o que ele foi fazer. E uma das coisas mais tremenda é que ele foi mostrar que o diabo é um derrotado, que os demônios são um derrotados, que o inferno está derrotado. Amém, igreja? Ele foi no centro da terra e foi revelar que ele é vencedor, Senhor poderoso, que está agora triunfando à destra de Deus e que ninguém é maior, ninguém está acima dele. Colossenses capítulo de número 2, o verso de número 15, ele diz: e despojando os principados e as potestades, exibiu-os publicamente, triunfando sobre eles aonde? Na cruz. O apóstolo Pedro fala desse mistério, porque da cruz, quando Jesus desce, ele vai ao centro da terra. E ele vai com poder, porque aqui já existe uma publicação que ele enfraqueceu, ele despojou, ele tirou. Despojar é colocar sobre condições de fraqueza, despedaçamento, de total aniquilação. A Bíblia diz que ele despojou o reino de Satanás, o seu trabalho. E vai mais ainda. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Jesus se aprofunda nesse mistério, porque quanto na cruz ele foi visto por todos, ali atingiu um mundo espiritual
na questão visível. Agora ele precisava atingir o mundo espiritual na questão oculta. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados do justo e pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas o que é que diz, irmãos? Mas vivificado, o seu corpo foi entregue, mas ele estava totalmente empoderado pelo Espírito, no qual também foi, e o que é que diz, irmãos? E pregou, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi no centro da terra, litosfera, é a camada mais quente que existe, com temperaturas altíssimas. A Bíblia diz que ele foi lá. Em outra tradução, fala que Jesus foi ao inferno. Eu estava dialogando aqui com o pastor Luiz Carlos a respeito disso. Eu creio perfeitamente numa linha teórica que Jesus não foi pregar aos espíritos, às almas que estavam debaixo de condenação, porque entraria em contradição completamente com a Bíblia, porque após a morte segue o juízo. Mas há uma vertente no grego que esse pregar significa que ele foi testemunhar a sua vitória. Cristo foi ao inferno testemunhar a sua vitória sobre quem? Sobre o diabo, sobre os demônios e sobre todas as almas em desobediência. A citação de Noé é uma chamada mais alusiva, porquanto Noé é um típico profeta que profetiza algo catastrófico, mas é um apocalipse dentro do Gênesis, capítulo 6. Noé trabalhando em todo aquele processo, pregando, e o povo em rebeldia, ele estava ali no processo do apocalipse, de uma vertente que viria a acontecer. E ninguém ouviu, ninguém atentou, ninguém se converteu. 120 anos Noé pregando e o povo agravado nos ouvidos. Ninguém obedecia, ninguém queria servir a Deus, mas vivia em corrupção, desobediência, pecado, lascívia e toda espécie de prostituição. Pessoas agravadas no pecado. Os demônios, Paulo diz, olha, saneou as suas mentes para que não ouçam a palavra de Deus. Às vezes as pessoas não entendem que esse evangelho, ele vai ser tomado à força. Você vai ter que lutar contra as leis, contra as suas necessidades relacionadas a esse mundo, às paixões desse mundo. Pessoas estão presas às malignidades, às mentiras, às prostituições carnais, levadas seus pensamentos aos erros. Meus irmãos, enquanto nós não entregarmos as nossas vidas a Jesus, Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar, Ele pode quebrar o jugo da maldição na sua vida, na sua família, aonde você está agora passando, Ele pode desfazer todo o mal. Ele sabe, Ele conhece o reino de Satanás. Nós não estamos servindo a alguém qualquer. E a Bíblia diz que ele ao terceiro dia ressuscitou e apareceu entre os seus apóstolos e disse: eis que estou vivo! Soprou sobre eles o seu Espírito e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus! Ele se revelou. A Bíblia diz que ele ainda passou 40 dias depois da sua ressurreição com seus discípulos. O apóstolo Paulo fala isso em sua carta aos Coríntios, dizendo, olha, e ele foi visto por mais de 500 pessoas. Você pode aplaudir ao Senhor, Ele é Senhor, Ele é poderoso, venceu a morte, despojou o diabo, tirou a sua força. Há milhões de pessoas com medo de Satanás, há milhões de pessoas com medo dos demônios, pessoas que ainda não conseguiram entregar suas vidas para Jesus,
porquanto são ameaçados. O diabo ameaça, ele usa uma boca profana, ele usa alguém para tentar impedir você, sua família, para não se entregar diretamente a Jesus Cristo, Salvador. E as pessoas ainda estão precisando de arca da aliança, estão precisando ainda de altar do sacrifício, ainda estão precisando de bacia para lavar as mãos. Olha, eu quero te dizer que isso não te compromete a um compromisso mais profundo, porquanto ainda você fica conduzido por uma certa orquestração que não te permite sentir com profundidade o amor de Deus. Porque você coloca a sua fé em aspectos externos. Você coloca a sua fé sobre objetos. Certa vez eu conheci uma senhora e ela estava já com os seus joelhos sangrando. E perguntei a ela o que estava acontecendo. E ela falou, olha, eu estou pagando uma promessa. Eu disse, o que você quer alcançar? Essa promessa, eu quero ver a minha casa livre disso. E eu a perguntei, há quanto tempo a senhora faz isso? Eu já estou há 12 anos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E eu falei para ela que todo aquele esforço, todo aquele tipo de prática, ela nunca alcançaria o poder de Deus para libertar a família dela. E ela, como assim? Milhões de pessoas estão enganadas. Você entende o que eu estou falando? Milhões de pessoas ainda não sabem quem é Jesus, o seu verdadeiro poder. A Bíblia diz que nós só temos um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. É Ele. Nele está a força, nele está o poder, nele está a graça para libertar, para curar. Nele está toda a dádiva do Pai. É nele, por Ele, que vem todas as benevolências, que vem o perdão, que vem a cura. É Ele que toca agora, é Ele que transmite unção e graça, que afasta o mal. Só Ele, porque Ele despojou o império das trevas, os poderes de Satanás, igreja. É nele. Ele é a chave da hermenêutica bíblica. É Ele, por meio dele, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O livro de Hebreus fala, capítulo 13, verso 8, que Ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória. Agora você vai entender por que Jesus foi em Gadara. Por que Jesus foi na cidade dos Gerazenos. Ficava do outro lado da Galileia. Jesus movimentou um barco, 12 pessoas. Enfrentou uma tempestade. Nessa tempestade os discípulos acharam que iriam morrer. E deu um trabalho muito grande. Porque até chegar na cidade dos Gerazenos, o barco foi solapado pelas fortes ondas e os ventos. O medo se apoderou dos discípulos. Houve uma conspiração para que eles não chegassem do outro lado daquela cidade. Você leu comigo, a Bíblia diz que quando Jesus chegou e pisou naquela terra, aquele endemoniado disse, o que vieste fazer aqui? Vieste me atormentar? Aquele homem estava totalmente descompensado. A Bíblia diz que ele se atirava no fogo, na água, na pedra, ele comia entre os sepulcros, ele não tinha casa, e a Bíblia diz que ele vivia como um animal selvagem, vivia nu, apavorava a cidade. Todos tinham medo de passar aonde aquele homem ficava. Terrivelmente amolestado, possuído por uma força destruidora chamada demônios. Crentes que têm medo dos demônios não podem ver a glória de Deus. Aquela cidade tinha medo dos demônios, e aquele homem era possuído por essa força, e era jogado para um lado, para o outro, envergonhado, humilhado, largado por sua família, por seus parentes, largado pela sociedade, arruinado pelos demônios, mas amado por Deus. Amém? Você pode abrir agora a sua boca e dizer glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda mesmo, dê glória a Deus! Todos abandonaram, destruídos pelo diabo, afugentado pelas pessoas, mas amado por Deus. Deus nunca deixou de amar qualquer alma que esteja gravada, trancafiada, sob cadeias e prisões das mãos do diabo. Deus nunca desistiu das almas. Pode estar em qualquer lugar, na boca de fumo, nas esquinas, nos lugares mais terríveis
Deus ama o pecador, Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Jesus atravessou aquele mar, botou a vida de 12 homens em risco por causa de uma vida. Eu quero falar para vocês justamente isso. Os demônios não brincam, eles trabalham para destruir. Eles estão aqui e só podem deixar de oprimir, só podem deixar de fazer maldade se tiver autoridade do nome de Jesus. Não adianta ir com óleo santo, não adianta ir com arruda, sal grosso, não adianta. Só Jesus pode salvar e libertar. Nós estamos enfrentando hoje um dos maiores e grandes desafios. É de nos levantarmos como uma igreja com autoridade para chegar nas regiões onde pessoas estão oprimidas, sendo vilipendiadas, torturadas nas mãos do diabo. Não é fácil, mas Deus continua operando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando Jesus falou, vinde a mim, Ele estava lá num templo querendo dizer, eu sou maior do que tudo. Eu sou maior do que o pecado, eu sou maior do que o diabo, eu sou maior do que a tua crise, do que o teu problema, eu sou maior do que essas questões que te cercam. Ele pode te salvar nesse lodo, nessa agonia, nessa angústia, nessas trevas. Ele pode te tirar, te içar e te fazer mais que vencedor. Ele entrou na vida daquele homem, não tem nome. Deus vai atrás de quem nem tem nome. A Bíblia diz que era um homem endemoniado de Gadara. Nós precisamos entender isso. Milhões de pessoas hoje estão endemoniadas, com medo dos espíritos. Milhões de pessoas estão voltando à prática. Pedro diz, olha, tais pessoas que conheceram o Evangelho e deixaram de praticar a justiça de Deus, fora melhor que não conhecesse a Deus. Porque é aquele ditado, o porco voltou à sua lama e o cão voltou ao seu vômito. O estado é pior. Mas é isso que o diabo faz. Ele vai criando uma condição, vai esfriando, vai colocando um sentimento, uma mágoa, vai colocando um pecado e o pecado já se tornou um pecado social. Ah, não faz mal, isso não tem problema. O que a gente mais vive é assim, e parece que eu estou pregando para surdos e mudos. Parece que as pessoas não conseguem entender. Igreja, está entendendo, igreja? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O Espírito Santo está falando com você. Está falando com você. Através do nosso programa de rádio, uma pessoa veio nos conhecer, um diácono de uma igreja, e contou o seu problema. Falou, pastor, eu não estou conseguindo ter paz, não tenho mais alegria. Ele falou, eu estou perdendo peso, não tenho dormido direito. Quando eu vou à igreja, eu não consigo ficar, eu fico agoniado, Presta atenção no que eu estou falando. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Presta atenção. Olha o que o Espírito Santo está falando. Ele falou, eu fico agoniado quando eu vou à igreja. Olha, como pode uma pessoa que vem para a igreja ficar agoniada? Que tem algo acontecendo com essa pessoa que não permite que ela ouça. Se você vem à igreja e não consegue louvar, não consegue ouvir a mensagem, não consegue cultuar Deus, tem algo acontecendo com você. E ele falou toda a sua vida e nós fomos orar. Nós subimos ao gabinete, fomos orar. Diante do Espírito Santo, o pastor Júlio está ali, o pastor Júlio estava presente. Quando eu coloquei a mão na cabeça desse diácono, ele se manifestou com um demônio e o demônio se revelou como Satanás, o Exu Caveira das Almas. Irmãos, algo aconteceu que a autoridade do nome de Jesus tem que ser exercida nessa hora. Porque aquele homem era um homem de Deus, mas existiam ali certas brechas. E quando nós começamos a orar, ele colou na parede. Não foi isso, pastor? Fica de pé aí, pastor. O senhor está ruim, hein? Demorou. Quando nós oramos, pastor, ele não colou na parede? Não ficou colado? O diabo está aqui brincando com a gente? Não, né? Não foi isso que aconteceu? Amém. Obrigado, pastor. Colou na parede. É isso que o diabo quer fazer. Uma pessoa impedida, diferente da sua situação econômica, era um homem bem-sucedido, mas o diabo quer levar as almas, ele não quer saber qual a condição social de ninguém. Aonde tiver uma alma debaixo de legado, ele quer levar.
como ele estava levando esse gadareno. E nós declaramos autoridade no nome de Jesus Cristo sobre a vida dele, sobre o passado dele, sobre todas as brechas. E fomos trabalhando dessa forma. Aquele homem voltou aqui mais uns 5 vezes, não foi, pastor? Mas 5 vezes, mais ou menos, e trabalhando em oração pela libertação dele, até que no final ele conseguiu a vitória. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Ah, poder no nome de Jesus! E dentro daquela semana, o Espírito Santo estava trabalhando e entrou uma moça, uma jovem muito bonita aqui na igreja. E a gente via de longe que era um espírito de pombagira. Uma roupa toda colada, não podia nem se abaixar, coitada. E quando colocamos a mão, o demônio se manifestou e o demônio queria tirar toda a roupa. Não foi, pastor Júlio? E nós repreendendo o demônio e o demônio suspendendo a saia e o pastor Júlio abaixando. Suspende, abaixa, suspende, abaixa. O pastor, deixa essa porcaria aí. Sai em nome de Jesus e pá. E graças a Deus essa pessoa está liberta até hoje, em nome de Jesus. Igreja, nós temos um grande desafio. É a autoridade do nome de Jesus. Muitas coisas estão acontecendo diante da igreja, mas Jesus continua sendo aquele que exclamou, dizendo: vinde a mim, não a religião. A religião não resolve o problema de ninguém. Reza não resolve o problema de ninguém. Culto não resolve o problema de ninguém. Porque você pode assistir 1000 cultos, ter carteirinha de crente, mas não ser salvo. Nós precisamos entender que o Evangelho tem que construir em nós mudança de vida, transformação de comportamento, purificação do coração. Uma nova vida reflete para viver na presença de Deus. O mundo precisa de nós, irmãos. As pessoas estão clamando, pedindo ajuda. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17 diz: porque é tempo de que o juízo comece pela casa de Deus. Ora, se o juízo começa pela casa de Deus, como será daqueles que são desobedientes à palavra de Deus? O próprio Pedro diz no versículo 18 do capítulo 4, se o justo se salva com dificuldade, onde aparecerá o ímpio e pecador? Se nós não movermos, porque diante desse quadro espiritual, nós estamos aqui pregando, irmãos, terça, quinta, quarta, estamos pregando aqui no sábado, todo dia de manhã, segunda, terça, quarta e quinta, e os pecados são sempre os mesmos, os motivos são sempre os mesmos, e as pessoas são sempre as mesmas. Se o juízo começa aqui na casa de Deus, talvez você não goste da maneira que eu pregue. Eu sou assim mesmo. Como nós pregaremos para aqueles que estão fora da casa de Deus? Se a gente não consegue nem converter os que estão aqui dentro, o que dirá os que estão fora? Olha, por que Jesus falou no templo, vinde a mim? É Ele. Foi Ele que dispôs toda obra de Satanás e humilhou. É Ele que veio para salvar. E foi Ele que foi na parte mais profunda do Hades dizer, olha, eis que eu venci. Eu tenho em minhas mãos a chave do inferno e a vitória. A morte foi vencida. Nós temos que entender isso. É nele, é por Ele. O evangelho da graça, provedor, a sua família não vai ser vencedora se não estiver com Ele, os seus negócios, todas as suas ações, é por meio dEle. Por meio dEle. Nós estamos inventando um evangelho? Não. Estamos trazendo aquilo que está aqui. Eu não preguei nada do que não está aqui. Nós fomos pregar em São Gonçalo, numa igreja. E eu preguei. E no final do culto, eu chamei as pessoas para orar. E uma fila enorme. E assim, Deus seja louvado, mas tem certas coisas que Deus deixa acontecer para expor, chamar a atenção da igreja. E lá estava o pastor Júlio. Nesse dia foi terrível, né, pastor? Esse dia foi terrível. Nós saímos da igreja meia-noite, só orando. Fila de intercessores e diáconos. Gente caindo endemoniada. Havia uma época aqui que o irmão Vitor falou, pastor, você tem que voltar. Não volto não. O povo tem que se libertar. A palavra está aqui, ó. Irmão Vitor, volta. Teve uma época que a gente andava para todo canto expulsando demônio, né? Onde ia cair demônio.
Aí tinha gente que já falava assim, já vem um heavy expulsar demônio. Quer dizer, aqueles que clamavam para expulsar demônio, estavam reclamando porque eu estava tirando os demônios. E eu vejo o quê? Se nós não fizermos a obra de Deus, quem as fará? Começamos a orar. Eu pensei que fosse orar pelos incrédulos. Estavam lá os obreiros da igreja. Daqui a pouquinho, pum, pum, pum. Pastor Júlio estava assim, né? Não tinha nem como segurar os demônios, né, pastor? Tanto. Aí uma senhora, coitadinha, caiu endemoniada. Pastor Júlio pegou ela num pé. Pá! Não foi, pastor Júlio? Ela bateu com a cabeça dos outros pés, não foi? Eu fiquei nessa igreja indo, uns 3 meses, né, pastor? 3 meses, 4 meses. Lá em Niterói, São Gonçalo. Mas sabe o que aconteceu? Os porqueiros mandaram eu vir embora. Foi ou não foi, pastor Júlio? Os porqueiros falaram, o pastor de lá falou, a igreja, eu conseguia lotar a igreja lá como eu não loto aqui, né? Que o profeta tem mais honra fora da sua cidade, né? O culto lá não ia ninguém. Nós fazíamos culto lá, dava umas 300, 400 pessoas, não é, pastor? Segunda-feira, lotava, só expulsando demônio. Aí os porqueiros falaram o seguinte, mandaram eu voltar. Eu falei, pastor, a igreja é sua, mas o evangelho é o poder de Deus. Igreja de Jesus, é hora de você se autoanalisar. Se Jesus não for o centro, o Senhor da sua vida, não é pregação, não é louvor, não é santa ceia, não é oração que vai resolver o seu problema. Porque as pessoas conseguem fazer isso projetado em outras coisas, como o povo fazia. Era a Arca da Aliança, era a mesa da propiciação, dos pães asmos, era a mesa do incensário. Fácil. É oração, é isso. E não muda a vida. Você continua a mesma casca dura. Você continua o mesmo 7-1. Você continua o mesmo pecador. Jesus quer libertar. Ele quer curar. Ele quer transformar. Mas você tem que permitir. Hoje, quantas almas estão precisando do Evangelho de Jesus? Quantas almas? Quero fazer uma pergunta. Quantas vezes você saiu da sua casa para orar por alguém que estivesse precisando? Eu duvido que você tenha ido mais de umas 3, 4 vezes e talvez não foi nenhuma. Quantos demônios você expulsou o ano passado? Porque as pessoas estão endemoniadas. Ou você está fazendo parte da mesa dos demônios? Eu quero encerrar, irmãos, trazendo a consciência da igreja, a responsabilidade que hoje é dia de libertação, amém? Hoje é dia de libertação, amém? E o poder de Deus está aqui, amém? Está aqui, está entre nós, porque se nós pregamos esse evangelho tem que curar, tem que salvar, tem que expulsar os demônios. Esse evangelho é o poder de Deus. Eu quero encerrar lendo. Eu não preguei nada fora da Bíblia. Vocês viram que eu citei o tempo todo a Bíblia e vou citar em todos os meus sermões. 1 Coríntios, capítulo 10... Paulo fala a respeito do cálice da bênção e do cálice da maldição. A partir do versículo 16, o apóstolo Paulo revela como as coisas são ocultas e podem estar na vida de alguém e a pessoa, ela se conforma com aquilo. Tem gente que se conforma com o pecado, né? Se conformou com aquilo, está vivendo dessa forma, está tranquilo. Irmãos, pastor não salva, padre não salva, culto não salva, missa não salva, água benta não salva, óleo ungido não salva. Mas quem salva requer uma posição, que é Jesus Cristo. Ele salva. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo fala da Santa Ceia, do sangue, fala do vinho. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a quem, irmãos? A demônios que as sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados com os demônios. Paulo está dizendo, olha, se vocês estão fazendo isso, vocês estão se associando aos demônios. E existem demônios que não se manifestam, irmãos. É o demônio que trabalha na mente para criar incredulidade, para acomodar. Tem gente que transita na igreja e transita nas coisas dos demônios sem sentir nada. É isso que Paulo está falando. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber
o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Hoje é culto de libertação, amém? Você tem que quebrar essa maldição na sua vida. Tem que quebrar. Hoje é culto de libertação. Domingo da libertação. Jesus Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. Porque nós temos falhado, achando que as coisas vão acontecer sem um posicionamento nosso. Não vai acontecer. Hoje é dia de libertação. Expulse esse demônio da sua casa. Expulse esse demônio da sua vida. E tem pessoas que pensam, olha, o diabo não vai vir com chifre, com um rabo grande, com um mau odor, né? De chifre queimado, de enxofre, não. Ele vai vir com as coisas mais impuras e bonitas. Ele vai trabalhar com as coisas com mais facilidade, mas que te afasta da presença de Deus. Hoje é culto de libertação, amém? Eu quero orar com você. Fique de pé. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus agora que quebre essas cadeias, essas maldições da sua vida. Eu sei que você tem sido uma pessoa boa. Você tem sido até dizimista, ofertante, tem ajudado na obra de Deus. Mas tem um demônio trabalhando aí. Meu irmão, se você está fazendo a obra de Deus e está fazendo a obra errada, tem um demônio aí. Não podeis associar as coisas de Deus e as coisas dos demônios. Você quer ver a libertação da sua casa, quer ver a cura, quer ver os negócios crescendo. Tem, né, um pé de burro lá amarrado, um troço, uma cabeça de porco enterrado lá. Tem. Sabe por causa de quê? Por causa das suas ações. De repente você voltou a fazer aquilo que você havia dito que era do diabo, né? Voltou a fumar, usar maconha, cocaína, se encaixaçou, já ficou embriagado, mijado, sujo, né? É ou não é, igreja? É ou não é, igreja? Hoje é dia de libertação para os nazarenos. Lá foi para os gadarenos, aqui é para os nazarenos. Vamos pedir ao Senhor que nos liberte, que tire, que a palavra realmente venha fazer diferença nessa semana, na nossa vida. Rejeite a obra do diabo, rejeite as ofertas do diabo. Lembre-se de Jesus Cristo, Ele te chamando, vinde a mim, porque hoje é dia de libertação. Ó Deus, eu clamo a Ti nessa hora, de um derramar de uma unção de libertação. Pai bendito, eu creio que o inimigo está trabalhando na mente. Esse homem já te serviu, essa mulher já te serviu, já obrou, já foi líder, já liderou, Senhor Deus, coisas espirituais na tua casa, já esteve, Senhor Deus, fazendo a obra, e hoje, Senhor Deus, está aí, parado, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue fazer a obra. Ah, meu irmão, minha irmã, é hora de você abrir os olhos espirituais e pegar a espada inflamada, que é a palavra de Deus, e cortar todo o laço do diabo. Tirar agora, em nome de Jesus, toda obra maligna sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Não tem poder. Pai, eu levanto esse clamor sobre todos nós, sobre os pastores, obreiros, diáconos, líderes dessa casa. Eu levanto esse clamor, Senhor Deus, sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes, sobre a vida daquele que está agora embriagado, meu Pai. Talvez você, meu irmão, que está me ouvindo pela rádio, voltou a usar essa droga, voltou a usar essa porcaria do inferno. O diabo está te envergonhando para a sua família, nessa rua, nessa avenida, nesse quintal, mas o poder de Deus é grande agora, e entra com poder e autoridade na sua mente, como entrou na vida daquele homem, que estava oprimido, sem força, sem alegria. Agora entre na sua vida pelo poder de Comachuriandas, agora sobre a sua casa, o poder do nome de Jesus. Quebre, Senhor, agora
toda legalidade. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus!